Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa noite aí a todos. Nós estamos mais um episódio aqui do Residência Médica em Casos Reais e hoje a nossa convidada ilustríssima, Dona Maria Clara, eu quero mostrar o currículo dela assim, bem perto para vocês entenderem. Ela foi aprovada na residência mais difícil que tem, dermato, né? Atualmente é residente de dermato da Unifesp. Passou na Unifesp, também passou em segundo lugar no Enare, no Hospital da PM. Enfim, arrebentou em tudo, né? Não vamos falar esse currículo extenso, não, Dona Maria Clara. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter disponibilizado o seu tempo e estar aqui com a gente. Dá um oi aí pro pessoal. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando, pessoal. Que isso, ó. Isso, o mais importante é a inspiração que você traz para muita gente. E esse podcast vai ser muito bom, porque tem muita história bacana nossa durante essa preparação que nós vamos contar aqui. Bom, Maria Clara, para a gente começar, já compartilhei minha tela aqui para a gente ver todo o seu ano, para a gente analisar esse ano como um todo, como que foi, o que que teve de ponto positivo, enfim, de tudo. Mas se você fosse pegar um fator, imagina que você pudesse escolher só um fator. O que fez você ser aprovada numa das residências mais difíceis do Brasil, Dermato, e é uma residência que você tanto sonhou? Lembrando, né, que o pessoal fala assim, nossa, Pedro, mas ela era prata da casa? Não, você formou na cidade que você nasceu, foi em Montes Claros, né? Como é que era o nome da sua faculdade mesmo? Unifip Monte. Unifip MOC, que é uma faculdade particular, né? Então, Isso. Maria Clara, o que que eu quero te perguntar? Me fala uma coisa que você mudou os seus estudos de um ano para o outro, que você falou assim, isso aqui foi game changer, isso aqui mudou ponteiro, foi isso aqui que fez eu ser aprovado. Eu acho que foi aquele estudo, aprofundar o estudo dentro da prova que eu iria fazer, né? Igual as provas de São Paulo são muito diferentes. Sim, Então, eu acho que isso aí virou a chavinha. esse direcionamento, né? Bom, Isso. excelente. Olha aqui, pessoal, só para a gente dar uma passada, Maria Clara, eu quero que você comente isso aqui. Primeira coisa, 63 temas estudados. Lembrando que o total são 68. E aí, peraí, vem comigo. Você não estudou 5 temas. Por quê? Me conte. Eu já sei, mas conta para o pessoal. Porque não eram temas que caíam nas minhas provas, né? Então, não compensava eu gastar energia naquele tema se não era uma coisa que realmente iria cair. Só lembrando que, pessoal, a Maria Clara chegou num determinado ponto que tinha muita coisa acumulando. E aí, ela não estava conseguindo fazer muita coisa. Vocês vão ver que em alguns momentos ela deu uma derrapada. E aí, o que que a gente teve que mudar? O que mais mudava ponteiro? Então, peraí, será que é melhor ela fazer uma prova na íntegra ou ela estudar um tema que provavelmente não cai? Então, a Uhum. gente teve que escolher isso em alguns momentos. Tanto que eu tive que ajustar o cronograma dela várias vezes. Falar, Maria Clara, não estuda esse, estuda esse. Não estuda esse, estuda esse. Isso foi muito importante. Eu acho que uma das coisas também que fez diferença foi isso, né? Foi. Tá. Bom, outra coisa importante, média de acertos, uma média de acertos muito boa, 12 mil questões genéricas respondidas, se a gente pegar com as provas na íntegra, foram mais de 15 mil questões respondidas, e lembrando que você começou a estudar de verdade assim com a gente, né, Maria Clara? Foi em final de janeiro, né? Isso, ó, dia 31 de janeiro, especificamente, dia 31 de janeiro, já tinha aqui cadastrado para você um D0 e academia. Bom, me conta um pouquinho assim, quando você começou a estudar profissionalmente, né? Quando você começou com a gente, o que que foi, qual foi a maior dificuldade que você teve? Minha maior dificuldade era, primeiro, eu morava com meus pais, né? Então, assim, à noite que estava todo mundo em casa, era muito difícil eu conseguir me concentrar, porque estava todo mundo em casa, eu achava um pouco mais difícil. Uhum, Então, a gente conseguiu organizar minha rotina de estudo e de trabalho também, uhum, conforme essa realidade que eu tinha. Então, eu rendia melhor durante o dia estudando e à uhum, noite eu trabalhava. uhum, Então, e de final de semana também era a mesma coisa. Toda a minha família estava em casa uhum, e na minha cidade é um pouco mais complicado para essa questão de estudar fora, sala de estudo, sim. não tem tanto, sabe? Então, assim, eu tinha mais dificuldade. Então, a gente tentava concentrar ao máximo o meu estudo de segunda a sexta, que era quando eu conseguia dar o melhor, né? Naquele período. E é muito importante mostrar isso, por exemplo, se a gente pega o mês de fevereiro, dentro do planejamento dela, a gente nem colocava aqui, ó, os estudos no final de Uhum. semana, justamente porque a gente sabia que não ia dar certo. Normalmente ela usava o final de semana quando alguma coisa não tinha sido, fugiu
do nosso controle durante a semana, né? Outra coisa importante, pessoal, esse ajuste do cronograma da Maria Clara, só para vocês entenderem, olha aqui, nós puxamos, ela fez o simulado diagnóstico, a gente viu os erros dela, onde que ela estava com falha, e nós puxamos os temas mais prevalentes na prova dela. Então, por exemplo, dermato e psiquiatria são duas especialidades, duas matérias que muda ponteiro nas provas que ela queria. Todo ano caem. E normalmente, se ela seguisse o cronograma de algum cursinho ou de alguma coisa, ia ver só no final do ano. E ela tinha errado todas as questões. Então, se você for reparar aqui, a gente puxou muito tema específico para ela no início, dando esse direcionamento, dando esse foco, né? Bom, um overview aqui. Vamos olhar seu ano como um todo, viu, Maria Clara? Começou acelerando, junho e julho deu uma caída. O que aconteceu aqui? Aí foi aquela hora que a energia começa a baixar. Começou assim, eu tô cansada, não aguento mais. Já tava um volume de revisão, de matéria muito alto. Então, a cabeça mesmo começou a dar uma cansada, sabe? Tanto que em julho, acho que foi em julho, eu até tirei, acho que quase uma semana sem estudar tanto, porque eu conversei com a Laiane e ela falou assim, vamos descansar um pouco aí, de dia 9 até o dia 3. Falou assim, não, vamos descansar um pouco, dar uma recarregada. Viajei, descansei. Como diz assim, nem lembrei que eu estudava direito, mas descansei a cabeça, que isso eu acho que é uma parte que dá uma pesada também nessa época, assim. Sim. Julho, eu sempre falo o seguinte, assim, que existem duas grandes crises que a gente enfrenta durante o estudo. A primeira crise é a crise do início, né, que é mais difícil ali vencer essa barreira, e a gente enfrenta a crise de julho. Porque normalmente julho a gente está acostumado com férias, é o meio do ano, teoricamente, a hora que você está no meio ali, e tem muita gente que desiste em julho. Então, para você ter uma ideia, onde que eu tenho mais dificuldade com os alunos? Isso não foi diferente com você, início e em julho. Porque depois que encaixou, aí começa a sair de tal, a água vai batendo na bunda e o aluno começa a acelerar, que foi justamente o que aconteceu com você. Bom, e lembrando, pessoal, isso é muito importante, porque o nosso objetivo é mostrar a realidade. Você lembra quanto que você fez no seu simulado diagnóstico? Lembra, Maria Clara? Eu certinho eu não lembro, mas foi perto de 50% ou menos um pouco, não foi muito. 48%. Isso. Então, a Maria Clara chegou com 48% com a gente, para vocês verem que tem muita gente que chega, Maria Clara, fala assim, nossa, Pedro, eu quero dermato, eu quero otorrino, mas eu fiz 40%, 45% do simulado, será que dá? Tá um exemplo clássico aqui que dá, e não dá só pouco não, tá? Então, olha aqui, lá no início a gente começou prova na íntegra para você precoce, né? Primeira prova na íntegra que você fez lá em março, você tinha feito 53%, né? E eu lembro que aqui foi um dos momentos que a gente mudou muito um pouquinho o seu método, que eu dei uma puxadinha de orelha em você. Por quê? Porque você, com percentual global, você tinha feito 53%. Só que você tinha começado a estudar tinha pouco tempo. Mas onde que falei, putz, está errado, não está encaixado? Porque o percentual de temas estudados foi de 65%. O que que isso me mostrava? Beleza, percentual aqui tranquilo, 53%. Mas mesmo que ela estudou comigo, não estava bem. Ou seja, foi onde você falou do aprofundamento. Foi a primeira vez que eu virei para você e falei assim, Maria Clara, você está estudando, só que você não está aprofundando. Ou seja, você estudou e na prova que você quer, nas provas de São Paulo, nas principais, você está tendo uma percentual menor, né? Então, isso foi um grande diferencial e depois as coisas só foram acontecendo. Bom, o que eu quero te perguntar agora, vamos falar um pouquinho mais por final, sobre estratégia de prova, tá? Você chegava, eu lembro que a gente comentou, montou uma estratégia de prova, mas você sentava na cadeira para fazer prova. Conta aí para o pessoal como é que você fazia a prova. Eu fazia a prova, eu tinha já um esquema de qual área eu fazia primeiro. Então, eu sempre fazia aquelas áreas que eu era melhor. Então, eu sempre começava pela prova de GO, que eu ia melhor, e eram coisas que exigiam mais. Tinha muito detalhe que, querendo ou não, é decorado. GO tem muita coisa ali que é data, é semana, é critério. Então, eu sempre fazia GO primeiro, porque eu percebi que quando eu deixava GO para fazer por último, eu já estava cansada e eu não conseguia lembrar as coisas mesmo. Eu sabia, mas não lembrava. Então, eu sempre fazia GO, depois eu fazia pediatria, porque também tinha essa decoreba. Depois eu fazia clínica médica, depois cirurgia, e eu sempre deixava preventiva por último, porque eu sabia que preventiva eu ia muito mal, sempre. Tipo assim, baixava muito o meu percentual de acerto.
Então, como eu sabia que já era uma coisa que eu ia errar mais questões, eu tentava melhorar em preventiva, mas mesmo assim, eu sabia, eu tentava compensar nas outras matérias, né? Perfeito. Isso é muito importante, pessoal. Eu falo sempre para os alunos da mentoria o seguinte: estratégia de prova é tão importante quanto estudo. Por quê? Porque tem gente que abre a prova, vai da questão 1 até a questão 100. E não pode ser assim. É a primeira coisa, tá? Isso é um conceito que muita gente fala errado. Você tem que começar com aquilo que você mais domina. Pedro, mas por quê? Porque aquilo que você vai mais domina, você está descansado. Então você já garante os pontos. E deixa para o final aquilo que você menos domina. Mas, Pedro, eu vou estar mais cansado. Sim, mas você vai estar mais cansado naquilo que você menos domina. Então, provavelmente, você ia perder ponto normal. Isso é muito importante. Né? Então, isso aqui, pessoal, só para vocês entenderem, é o jeito da Maria Clara. Você sempre vai começar com os temas que você mais domina, depois para os temas que você menos domina, que pode ser diferente do dela, né? E pausa, Maria Clara, como é que você fazia? Assim, eu tentava, como diz, as provas, algumas provas aqui de São Paulo não podia comer dentro da sala, então, querendo ou não, você perdia muito tempo saindo, deslocando. Então, tinha algumas, igual a prova da USP mesmo, eu saí durante 10 minutos, que era uma prova maior. A prova tinha uma duração de quê? Quase 5 horas. Mas a prova da Unifesp, que pelo contrário, era quase uma corrida de Fórmula 1, que eram 3 horas e meia, eu tentava comer em um chocolate ou algum carboidrato mesmo simples para dar um gás mesmo, mas assim, questão de 5 minutos. Na prova da Unifesp, eu acho que eu não fui no banheiro, porque senão não dava tempo, assim, que é o que não é muito recomendado, né? Mas dentro das circunstâncias. Mas isso foi que a gente conversou, né, Maria Clara? Porque assim, a prova da Unifesp é uma maratona, não é uma maratona de 42 quilômetros, é uma corrida de 100 metros. Então, se você vacilou, você perdeu. Então, é uma das provas que você não pode ter. A gente treinava muito isso nas provas na íntegra, né? Igual, por exemplo, se você pega a prova na íntegra dela aqui e a gente analisa tudo, gente, tanto que isso é lindo, né? A gente consegue ter uma análise toda do aluno. Então, por exemplo, aqui a gente sempre treinava o tempo de prova dela e a quantidade de pausas, tudo bonitinho, a hora que ela começou, a hora que ela terminou. Esse aqui é do Enari, mas é uma coisa que vai ajustando, né? Bom, e outra coisa importante, assim, dentro do caderno de erros, tá, Maria Clara? Como é que você fazia a correção desse caderno de erros? Como é que você fazia esse caderno de erros? Porque eu lembro que o aprofundamento foi uma das coisas que fez todo sentido para você. Explica aí para o pessoal como você fazia na prática. O caderno de erros, igual eu fazia, quando a gente fez o teste nosso inicial lá, eu tenho uma memória muito visual. Então, eu usava no caderno de erro, uma das formas que eu usava era a mesma cor que eu fiz o resumo de tal tema, eu colocava essa matéria no mesma cor no caderno de erro. Porque eu me remetia, as cores me remetiam à matéria. Então, depois da prova, eu vinha pegando questão por questão. E procurava mesmo, internet, aprofundava. o que fosse para aprofundar. E eu acho que foi o que deu aquele pulo, assim, que chegou na prova da Unifesp, igual eu lembro que essa questão, tipo assim, me marcou. Em 2021, caiu uma questão na prova de GO, que o pessoal pediu anulação, que era de suspeita de câncer de endométrio. Aí o pessoal pediu recurso aquele ano, como se a resposta fosse esteroscopia. Só que naquele ano já tinham recusado e falado que não, que o padrão ouro era biópsia endometrial, curetagem. Em 2022, caiu exatamente a mesma questão. E o pessoal entrou com recurso de novo para essa questão. Só que aí, quando eu fui fazer a questão na minha prova, eu sabia que não ia ter, qual que era a resposta, porque no caderno de erro, a primeira vez que eu tinha feito aquela questão, eu tinha errado. Então, eu tinha anotado lá que o padrão ouro, apesar de esterectomia ser considerado padrão ouro, é só se tiver biópsia. E não nesse caso. Então, a gente tinha tudo muito aprofundado aí, que é uma coisa que pega nessas maiores das de São Paulo, né? O básico não faz diferença aqui. É o o que eu básico sempre todo mundo falo. sabe, né? Maria Clara, isso é um grande ponto que eu bato muito, né? Eu sempre falo isso. Não adianta você fazer um caderno de erros pelos comentários das questões. Tanto que na minha plataforma, os meus comentários, eles são um pouco os mais densos e eu não tenho vídeo explicando. Porque o que vai acontecer? Às vezes você tem um comentário que você está transferindo o raciocínio para o professor que comentou.
Então, você está pegando só o raciocínio dele. Gente, tem que aprofundar. Não adianta. Dica, para quem vai prestar as provas de São Paulo, se você ficar só nos comentários da questão, você não passa. Principalmente nas especialidades mais concorridas. Você tem que procurar na internet. Às vezes a apostila não é suficiente. Eu falava para Maria Clara, às vezes no up-to-date você vai achar isso aí. Tem que ser o que a gente chama de deep learning. So, first em cima, medium no meio e deep learning através do caderno de erros. Eu acho que esse também foi um dos grandes diferenciais, né? E lembrando, pessoal, aqui, Maria Clara foi a primeira colocada na primeira fase da Unifesp, foi a maior pontuação. Eu tive 2 alunos que fizeram 78 de 100, que foi uma delas, foi a Maria Clara. Inclusive, vou pegar aqui, Maria Clara, uma conversa nossa do dia 4 de dezembro, ó, não sei se dá para a gente ver, deixa eu ver se eu consigo mostrar para o pessoal aí, ó. Ficou aqui, ó. Pedro, fiz 78 na Unifesp. É porque tá o contrário aqui, ó, né? Acho que Não dá para a segunda fase, não. Acho que não dá para a segunda fase, não, né? Aí eu até mandei aqui, ó. 78 e 100? Aí ela, aham. Aí eu, lógico que dá, bate palma e coloquei um monte de olhinho, né? Aí ela, ô Jesus, já tava, era desanimado. Aí eu mandei um áudio falando, ó. Aí, ó, não dá para escutar, mas eu falando, ó, até agora que os alunos foram me mandando, né? Só você e um outro aluno meu que fez 7,8, né? Mas enfim, e lembrando que depois ela me mandou assim a mensagem, aí depois foi, eu acho que você foi para 80, não foi na Unifesp? Depois que anulou? Foi, fui para 80, anulou mais 2. Isso, enfim, aí depois vem aqui, ó. Pedro, primeiro lugar na primeira fase. Isso nós estamos falando para Dermato, pessoal. Dermato, primeiro colocado, é outro padrão, né? Bom, é isso até bacana, tem outra história bacana da Maria Clara, que foi assim, gente, de repente ela me manda um print que alguém do cursinho mandou mensagem, como é que foi? Mandou mensagem te dando o curso, não foi? Foi. Mandou um cursinho. Gente, olha para você ver como é que são essas coisas. O que os cursinhos normalmente fazem? Pega a lista dos aprovados da primeira fase das grandes instituições e pega, por exemplo, Maria Clara não era aluno deles, era a primeira colocada. O que eles querem? A aprovação. Aí ele foi lá e ofereceu o curso para ela. Ó, você foi e tal. Acho que até o dono do cursinho mandou mensagem, alguma coisa assim. Falei, mulher, lógico, de graça, até injeção na testa, né? Pega esse trem de graça aí. Acho que você deve ter assistido umas 2 aulas lá e agora estamos falando aí, usando seu nome, mas é assim mesmo, mulher, vamos embora. Foi até engraçado que ela até ficou assustada. Ela me mandou assim: onde que eles arrumaram meu telefone? Foi no WhatsApp, não foi, Maria Clara? Foi. Não, primeiro foi no Insta. Ah, foi Aí no eles. Insta, né? É verdade, eles sempre mandam no Insta. Então, pessoal, para vocês entenderem isso tudo, né? Bom, Maria Clara, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Eu tenho certeza que essa sua história vai motivar muita gente, muito sucesso na Dermata e na Unifesp, que é o seu grande sonho. Você que veio lá de Montes Claros, eu lembro quando a gente conversou a primeira vez, Pedro, será que eu consigo? Pedro, será que vai? E agora está numa das melhores residências de dermato do Brasil, que é a Unifesp, arrebentando. E eu quero, para a gente finalizar isso aqui, você deixa uma mensagem aí de incentivo para o pessoal, o que você quer, o que está dentro do seu coração. Fala aí para quem está assistindo a gente por agora. O que eu queria falar é porque, assim, a gente tem muito aquela coisa de que, eu sou do interior, eu sou de uma faculdade particular, tem muito, a gente sempre pensa que tem muito mais gente mais preparada, que sabe mais coisa do que a gente. Mas a partir do momento que você faz o seu e faz por onde aquilo acontecer, porque também não adianta a gente só falar assim, eu sei tudo, eu sou muito bom. Eu acho que o que a gente peca é não reconhecer erros. Então, a gente reconhece seus erros, fala assim, não fui bem, tenho que consertar, haja nesses erros, tá? Porque no que a gente está acertando, não muda. Não é o que você está acertando que vai mudar a sua história. É justamente atuar naqueles erros, fazer por acontecer. É uma coisa que só depende de você, não depende dos seus concorrentes. Eu lembro que o Pedro me falou essa coisa. Eu falei, Pedro, é muito concorrido. Deu 63 por vaga, mas o Pedro falou assim, você precisa de uma vaga. É uma vaga que é sua só. Então, se aquilo está reservado para você, para acontecer, e você fizer por onde lutar por aquilo acontecer, vai dar certo, vai ser seu e vai correr tudo bem. Senhoras e senhores, Maria Clara, obrigado, Maria Clara, pela sua presença aqui, por tudo, por essas palavras que foram sensacionais e eu tenho certeza que vai motivar muita gente. Bom, deixar você descansar, porque amanhã continua a residência, né? Residência de dermato,
é muito puxada, né? Você fez Jabotox, já tá tranquilo, né? Falo que residência de dermato é quase igual medicina de emergência, né? Você sabe que dermato é igual emergência, né? Se você não prescrever o corticoide logo, vai sarar. Então, você não pode deixar o paciente esperando muito, não, viu, mulher? Pode deixar. Bom, obrigado, Maria Clara. Que Beijão, boa agradeço, noite. Pedro. Fica Boa com Deus. noite. Tchau, tchau.